TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Falamos ao vivo diretamente aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão da palestra A Importância do Rastreamento Escolar na Escoliose Idiopática do Adolescente. Essa palestra vai ser ministrada pelo fisioterapeuta Rodrigo Andrade, que, entre tantos títulos, tem também o de docente da PUC de São Paulo. E o evento foi organizado pela Elecamp, a Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Campinas, para fechar o Junho Verde, que é o mês de conscientização sobre a escoliose, que é o nome que se dá àquele desvio lateral da curvatura da coluna e que atinge, em média, 3% da população mundial. Aproveite a palestra. Olá a todos, bom dia. Queria agradecer o apoio da Câmara Municipal de Campinas por toda a iniciativa, ao vereador Rafa Zimbaldi pela lei, né, por essa lei aí de uma semana de conscientização da escoliose. E hoje eu vim falar um pouquinho, pela segunda vez, né, pelo segundo ano consecutivo, sobre a importância, então, do rastreamento da escoliose idiopática do adolescente nas escolas. Uma medida de saúde pública. Esse foi um trabalho que nós realizamos aqui no estado de São Paulo, um trabalho pioneiro do Hemisfério Sul. Até então, nós não tínhamos dados epidemiológicos dessa doença aqui no Hemisfério Sul, então eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, para iniciar um pouco essa história, né, toda essa história da escoliose, eu vou falar um pouco sobre como que anda o caminho aí desses problemas da coluna quando a gente fala no mundo, né? Então, olha como eram os exercícios aí há pouco tempo, algumas décadas atrás, né? Aparelhos bem arcaicos aí com polias, exercícios aí bem arcaicos. E hoje a gente tem uma grande tecnologia por trás dos nossos tratamentos. A gente tem esteiras que diminuem a pressão atmosférica, a gente tem eletroestimulação durante o exercício, também esteiras embaixo d'água para diminuir o impacto, como se o impacto fosse o maior causador de todos os problemas, eletroestimulação via Bluetooth, via wireless. A gente tem cirurgias feitas por robótica. Então, enquanto o cirurgião está aqui, um robô está operando as costas do paciente, né? E olha só o que aconteceu também com a nossa ciência, né? Se a gente pegar de 1980 para 2010, a gente aumentou mais de 27 mil estudos publicados. Ou seja, nós temos mais tecnologia, temos mais conhecimento sobre a área, né? E o que vocês acham que aconteceu com os problemas das dores nas costas? Deveria estar diminuindo. Se a gente tem mais tecnologia, mais conhecimento sobre os problemas, hoje esse é o maior estudo do mundo, tá? O estudo de uma revista chamada Lancet, a revista mais importante também. De 1990, a dor nas costas ela era a 12ª doença mais incapacitante. Em 2010, ela já era a 7ª doença mais incapacitante. Esse importante revista aqui, chamada The New England Journal of Medicine, mostrou que em 2012, já era a 3ª doença mais incapacitante e, em 2013, ela é a doença mais incapacitante do mundo. A dor nas costas, ela perde número de quantidade de pessoas para a hipertensão arterial, mas a hipertensão arterial não impossibilita a pessoa de viver, de fazer as suas atividades normais do dia a dia. Já a dor nas costas impossibilita a prática de atividade física, da depressão, problemas sociais, diversos problemas. Tá? Em 2013, ela passou a ser a doença mais incapacitante. Nós temos algumas teorias, né? A ciência tem falado sobre o nível de
atividade física das pessoas. Hoje, as nossas crianças são 27,6% mais fracas do que nós éramos há 20 anos atrás. Você vai falar que é por conta da tecnologia, do celular, do perigo das ruas, a gente pulava árvores, subia em muros. Claro, isso tudo tem relação, né? Não somente isso, mas como nós estamos lidando com essa nova populaçãozinha que está crescendo, né? Então, a gente vai ter que começar a olhar para ele com outros olhos. O estilo de vida, mais quase 50% da população não faz o recomendado pela OMS, que eu vou falar para vocês, que são 150 minutos de atividade física aí, leves durante a semana. Ou seja, 3 vezes na semana dá uma leve caminhada, né? Coisas mais simples. E também uma outra teoria, é claro que nós temos pessoas mais velhas hoje, né? A expectativa de vida aumentou, nós temos pessoas mais... Os idosos eram 60 anos, hoje já são 80, né? Se a gente for pensar, aos 60 anos a pessoa está no ápice da idade dela. Então, é claro que se a pessoa vive mais, ela também vai ter mais problemas de ordem musculoesquelética. Se a gente pegar o maior estudo do Brasil, né, que é do IBGE, o do SUS, Ministério da Saúde, IBGE, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e do Ministério Federal, né, esse também é um estudo de uma amostra continuada, moradores de 18 anos ou mais, 146 milhões de pessoas avaliadas, teve lá em 2011, 2013, agora 2015 e 2016, e volta a aparecer no Brasil também o problema da coluna, né? É a segunda doença mais incapacitante. A dor crônica autorreferida deu 18% da população, ou seja, problemas crônicos da coluna, 18%. Perde mais uma vez para a hipertensão, mas repito, hipertensão toma um remedinho e não incapacita ninguém. Tá? Se a gente for falar aqui, no sul do Brasil é um pouco maior, as idades, né? Homens e mulheres, as mulheres também têm um pouco mais de dor crônica do que os homens. E muito se dá aí pelo estilo de vida dessas pessoas. Né? No Brasil, cerca de 27% aqui nesse estudo do Brasil fazem o recomendado aí, uma média de 22%, 27% para os homens e 18% para as mulheres, fazem o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que são 150 minutos de atividades leves, ou 75 minutos por semana de atividades vigorosas, correr, fazer um spinning, coisas mais vigorosas. Tá? Então, tudo isso, consumo alimentar ruim, consumo de álcool, nível de atividade física baixo, tabagismo, tudo isso pode também levar a problemas de coluna. Tá? Para a gente falar hoje, né, com o tema escoliose, um dos problemas de coluna, claro que esses dados eram de todos os problemas nas costas, né, dores lombares e gerais. Vamos se atentar um pouco ao problema da escoliose, que é o que eu vim falar aqui hoje. Para definir para vocês, né, o que é a escoliose é um desvio tridimensional da coluna vertebral, que ela é uma inclinação lateral, a coluna entorta lateralmente, então, quando você olha de lado, ela está torta. Só que ela também tem uma rotação, e quando a gente olha essas pessoas de lado, aquelas curvaturas que seriam normais, a cifose e a lordose, elas são diminuídas. Tá? Normalmente, elas são retificadas. Para exemplificar aqui algumas fotos, mostra que essa deformidade acontece no tórax todo, né, no tronco todo. Então, as costelas, elas rodam também, em curvaturas muito severas, né, mais de 80 graus, a gente tem problemas respiratórios desses pacientes. Um lado fica mais comprimido, dificuldade de respirar. Para exemplificar ainda melhor, seria mais ou menos igual a essa escada caracol. Quando eu olho a pessoa de lado, ela tem um S, mas essa escada gira. É mais ou menos isso que acontece com as vértebras. Tá? Então, a gente separa a escoliose em 2 tipos, uma que a gente chama de idiopática, que a gente não sabe qual é a causa. Tá? Eu vou falar que tem algumas causas, mas a gente não consegue identificar nos pacientes. Normalmente, ela é assintomática num primeiro momento. Então, quando ele é criança, ele não tem dor.
E é isso que é o grande problema, porque não identifica. Se a pessoa tivesse dor, avisaria a mãe, o pai, iria procurar uma ajuda de um especialista e descobriria rapidamente. Por isso, a gente precisa ir atrás delas. A gente vai ter que encontrá-las nas escolas antes delas piorarem. Então, de 0 a 3 anos, a gente chama de infantil, de juvenil, de 3 a 10 anos, e do adolescente, que é acima de 10 anos, até 18 anos. Obviamente, depois, isso vira a escoliose idiopática do adulto, né? O que é bem importante a gente falar do adolescente, que é o que eu vou me atentar aqui hoje, é porque nessa fase do estirão é que tende a crescer, a piorar, a aumentar essa curvatura. Então, é a faixa etária importante. Essa menina tinha 16 graus, falaram para não fazer nada, absolutamente nada, só observar. Depois de 6 meses, ela tinha o dobro do tamanho da curva, 33 graus. Tá? A gente também tem escolioses não idiopáticas, ou seja, eu sei qual é a causa, tem uma causa definida. Por exemplo, uma perna mais curta que a outra, mais de 1,5 centímetro. Malformações vertebrais. Então, uma pessoa nasce com um problema que a coluna ela é formada lá de forma errada. Então, ela tem uma vértebra em cunha, problemas que o osso não calcificou, não ficou perfeito. Aí pode entortar a coluna. Doenças neurológicas, né? Uma contração mais aumentada de um lado ou mais diminuída do outro lado, também pode entortar a coluna. E escolioses antálgicas, são aquelas que o paciente está com dor, entorta, mas ele volta rapidamente ao problema. Tá? Passou a dor, volta, não é nada grave. Eu vou falar hoje sobre essas possíveis causas de acordo com esse importante jornal aqui chamado Escolioses. Tá? Foi uma reunião clínica e científica chamada SOSORT, que é uma reunião, né, uma revisão atualizada com bases de evidências científicas aí do tratamento conservador. Então, quais são essas possíveis causas da escoliose? Né? Ela pode ter, de fato, alguma coisa no sistema nervoso central desorganiza esse paciente. Então, ele manda uma informação equivocada para aquela contração muscular. Né? Então, é lá de cima, é no cérebro o problema, tem uma desorganização, e aí faz os músculos contraírem de forma diferente, os ossos são formados um pouco diferente, eles têm uma tendência a uma osteopenia mais precoce. Isso vai mexer no esquema corporal do paciente, também tem disfunções hormonais do estrogênio, tá? Tem bastante relação, né? Só para vocês entenderem quão importante é esse tipo de rastreamento. Quando a gente fala de trabalhos de questões hormonais, em estudos de prevalência do mundo, vou citar um pouco, o que eles viram? Eles viram que países com menos incidência de sol tinha mais prevalência da escoliose. Daí, o que eles fizeram? Começaram a entender isso. Falaram, poxa, então tem alguma relação com a disfunção do cálcio. O cálcio faz o osso não ter uma adaptação tão bem quanto nas pessoas sem escoliose. E eles, hoje, já tem estudos que eles pegaram 110 pacientes em um grupo, mais 110 no outro e 110 no outro. 330 pacientes. No primeiro grupo, eles deram um remédio placebo. No segundo grupo, eles deram uma baixa dose de vitamina D e cálcio. E no grupo C, eles deram uma alta dose de vitamina D e cálcio. E eles viram que quem tomou o cálcio teve uma progressão menor da escoliose, e conseguiu segurar mais a escoliose. Então, de um trabalho de rastreamento lá na escola, eles conseguiram fazer uma intervenção para esses pacientes e diminuir a piora deles. Tá? Então, é muito importante para a gente também entender a patologia, né? Esses trabalhos mais de prevalência. Tem essa relação também hormonal da melatonina e calmodulina. Na verdade, essa parte hormonal faz com que a contração muscular desses pacientes seja diferente. Tá? Quando a gente faz lá a contração muscular, tem um mecanismo
chamado de bomba de sódio e potássio, e aí tem um íon de cálcio, uma formação lá que faz a contração muscular, e isso acaba sendo diferente. Também tem disfunções genéticas, tá? O fator genético é um fator bem importante aí para ter a causa da escoliose, então ele mexe tanto no colágeno quanto nesses músculos, e também a gente vai ter sobrecargas diferentes entre os lados, né? Isso também pode me gerar alguns problemas. Quais problemas que todas essas causas podem gerar nos pacientes com escoliose? Por exemplo, comprometimento pulmonar, que eu já citei. Então, um lado muito mais fechadinho aqui faz com que a expansibilidade pulmonar seja diferente. Dor crônica, né? Esses pacientes vão ter mais dores do que quem não tem. Dor crônica já é a doença mais incapacitante. Se o cara tem escoliose, isso tende a aumentar ainda. Tá? Olha lá, incapacidades funcionais, implicações psicossociais, então mexe muito. Imagina que na fase da adolescência, a estética, o corpo desse adolescente vai mudar muito. Então, ele tem mais vergonha de ir à praia, mais vergonha de ir à piscina, de aceitação do seu corpo. Então, é um fator bem importante. Tá? Então, vamos falar um pouco dessa prevalência mundial, né? A prevalência mundial é por volta de 2 a 3% da população mundial. Como eu citei anteriormente, isso muda de acordo com a latitude. Então, países que têm mais sol têm menos incidência. E aí, o que é importante? Tem uma faixa etária importante do tratamento, por volta dessa fase da progressão, da adolescência. 10% dessas pessoas vão precisar de um tratamento conservador, com exercícios e coletes, eu vou falar posteriormente. E só aquele paciente que deu errado, ou seja, nós encontramos o paciente que tinha escoliose no estágio inicial, iremos propor um exercício ou colete, que é o tratamento conservador. Só aquele tratamento que deu errado, que nós vamos fazer a indicação cirúrgica. Então, é 0,1 a 0,3% da população. Um trabalho preventivo economiza dinheiro do Estado. Tá? Ela é mais frequente nas meninas do que nos meninos, tá? Mas não é só mais frequente, ela é também mais grave. O que quer dizer isso? Quando eu tenho escolioses pequenas, eu tenho uma proporção muito parecida, 1,3 meninas para um menino. Acima de 30 graus, curvas maiores, eu já tenho 7 meninas para um menino. Ela não é só mais prevalente, mas ela é também mais grave. E isso é importante. Tá? Uma justificativa seria o efeito Carter. Quando eu pego a genética do meu paciente, toda aquela árvore genealógica, eu preciso, se for menina, poucos genes de escoliose para ter escoliose. E o menino precisa ter um monte de genes de escoliose para ter escoliose. Tá? Seria uma justificativa aí esse efeito Carter. Então, como que é a escoliose hoje no Brasil? Né? Como que ela é vista? Tenho lá uma família com escoliose e a pergunta, descobri aleatoriamente, fui fazer um raio-x de pulmão porque tinha problema respiratório, pneumonia, alguma coisa nesse sentido, e descobriu que tinha escoliose, acidentalmente na maioria das vezes. Vai procurar um médico especialista. Normalmente, esse médico especialista é especialista em cirurgia. Né? O médico de escoliose, ele é especialista porque ele opera esses pacientes. É mais ou menos assim que funciona. E aí ele indica alguns tratamentos. O que ele indica? Ele indica 5 opções de tratamento. Vamos lá. Primeira, espera para ver. O que quer dizer isso? É uma curva pequena, não tem grandes problemas, aparentemente, então não precisa fazer nada. Só que eu vou mostrar alguns gráficos que a escoliose é altamente progressiva. E não fazer nada pode ser um grande problema lá na frente. Tá? Ele também indica natação. Natação é ótimo para todo mundo, como atividade física. Não é tratamento. Quando eu pego estudo científico de pessoas que fizeram natação, elas pioraram, porque natação é só uma boa atividade física, não é tratamento, não previne o aumento da escoliose.
também indica fisioterapia. Na maioria das vezes, RPG e Pilates. São ótimas técnicas, têm os seus méritos, mas para escoliose não existe nenhum estudo científico que provou que isso é bom para os pacientes. Tá? Então, hoje, não tem. A gente tem um estudo de Pilates com adultos, que não é o nosso público, e de RPG, um estudo de caso bem antigo, somente isso, coisas muito poucas na literatura, não justifica indicar esses métodos para os pacientes. Também indica coletes ortopédicos. Eu vou mostrar daqui a pouco que esse colete ortopédico chamado Milwaukee, ele foi desenvolvido em 1946. Então, de 46 para 2018, muita coisa boa deve ter acontecido, certo? Então, ainda indicar um colete muito antigo e muito com baixíssima evidência científica também é um erro. E daí tem a indicação cirúrgica. Então, o que eu vou falar para vocês? Se eu faço todo o caminho errado, eu indiquei natação que não funciona, exercício de fisioterapia, que é a fisioterapia que não funciona, eu indiquei o colete que não funciona, esse paciente vai ser operado. Então, eu preciso fazer as melhores indicações para evitar a progressão e, consequentemente, evitar o número de cirurgias. Eu vou fazer essa pessoa ficar menos tempo em casa, o Estado custa menos para o Estado, né? Então, e menor riscos, né? Porque operações nesse porte, de vários e vários pinos e placas, é uma cirurgia muito séria. Como que é a nossa comunicação, né? Então, nesse caso, vai lá no médico, né? Se eu for perguntar para vocês como que é a comunicação para o fumo, qualquer pessoa leiga vai falar, e o PhD de Harvard também vai falar. Cigarro mata, certo? Quando a gente fala de problemas da coluna vertebral, cada um fala uma coisa. O paciente fica doido. O paciente não sabe o que fazer. Ele fica perdido. Então, para vários e vários problemas de coluna, esses profissionais, o médico, diversas especialidades, o fisioterapeuta, eles devem seguir as diretrizes internacionais. Ela deve seguir a ciência. A ciência é o caminho para mostrar para o paciente o que é o melhor para ele. Pelo menos foi testado com muitas pessoas, e não só a experiência clínica de um profissional, né? Quando a gente chega... Isso aqui são frases que os meus pacientes, que passaram por outros profissionais, médicos ou fisioterapeutas, eles recomendaram. A sua coluna é torta e por isso dói. Isso não tem uma relação direta, porque eu tenho pessoas que não têm coluna torta e também dói, né? Ou seja, a dor é multifatorial. Você tem uma coluna de 80 anos. Isso é péssimo falar isso para alguém. Você não pode fazer educação física. O grande problema da dor nas costas é a inatividade. E aí, a gente reforça isso para o meu paciente, que ele deve parar de fazer atividade física. É um erro. Você não pode se abaixar, você não pode carregar peso, mochila pesada. O corpo da gente tem que estar apto a carregar isso, a abaixar, levantar, fazer as atividades normais e não proibi-las. A gente tem que preparar o corpo das pessoas. Você tem bico de papagaio, degenerações. Isso tudo são processos naturais, igual ter cabelo branco. Todo mundo vai ter cabelo branco, querendo ou não. Outros nem cabelo vão ter. Isso tem relação com envelhecimento natural e não com problemas. Pessoas sem dor também têm essas degenerações e esses bicos de papagaio. É tudo normal. Tá? Isso a gente chama de nocebo, todas essas frases. O que é o nocebo? É o contrário do placebo. O placebo é aquilo que eu tomo, mesmo de farinha, o remédio de farinha, diz que não funciona, mas funciona. O nosso cérebro entende que aquilo faz bem e por algum motivo melhora. Isso tudo faz o meu paciente piorar ainda mais. E aí, o que acontece? Uma dor aguda, né, uma dor leve. Vou dar um exemplo para vocês de ontem, do jogo, o Marcelo, nosso lateral da seleção brasileira, que teve uma dor nas costas por uma contração muscular, que é algo normal, qualquer um de nós vai ter em algum momento na vida, alguma coisa que vai incapacitar.
Se a gente potencializar ele, falar que ele vai ter que ele tem problemas de degeneração, fizer exames de imagem, ressonância magnética, muito possivelmente a dor aguda, que seria esse gráfico aqui, ó, teve um episódio e ela vai embora na maioria das vezes sem fazer nada. Normal, tá? Ela vira algo crônico e a dor crônica não vai embora. Ela é um desafio do profissional da saúde, melhorar a dor crônica, porque o cérebro desse paciente começa a entender que sentir dor é normal. Ele começa a ficar em hipervigilância. E aí vira um ciclo. Eu tenho dor, eu tenho medo de me movimentar, eu tenho inatividade, ou seja, eu me movimento cada vez menos, eu vou tendo déficit de força e flexibilidade, eu vou perdendo a flexibilidade da coluna, eu vou ficando com mais fadiga quando eu for fazer movimento, eu vou ter mais distúrbios de sono. Tem estudos com 60 mil pessoas que falam que dormir mal dá mais dor nas costas do que alteração postural. E a gente ainda acha que o problema é a mochila, é sentar torto, tá? Então, a gente precisa melhorar a atividade física e o bem-estar desses pacientes. Depressão e ansiedade, e aí, consequentemente, vai ter mais dor. Estudos com 2.600 ingleses, que saiu essa semana, mostrou que um estudo longitudinal que pessoas acima de 50 anos que faziam atividade física mais vigorosas, iam ao teatro, iam ao cinema, iam coisas boas para a cabeça, eles tinham menos dores crônicas. E a gente ainda fica pensando no problema físico. A gente tem que pensar em ter uma boa cabeça e fazer muito exercício, dormir bem. Outro panorama para a gente começar a mexer. E aí, quando a gente fala de dinheiro, olha o que acontece. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente faz um exame de imagem, esse paciente normalmente vê um monte de coisa ali, e isso faz ele piorar ainda mais? Olha só, o caminho aqui, ó, custa $2.200 para o Estado, que é o paciente com dor, vai ao médico, o médico manda para um especialista, o especialista manda ele fazer exames de imagem, ressonância magnética, tomografia. Todas as diretrizes científicas atuais não recomendam esse tipo de exame para os pacientes com dor crônica, porque não justifica. Só em pequenos casos, 5% de todas aquelas dores crônicas têm relação com o que a gente encontra nos exames de imagem. Aí, esse paciente fez o exame de imagem, voltou para o médico, descobriu que tem aquele monte de problema que todo mundo tem, que é normal, e ele fica com mais medo, com mais depressão, com mais ansiedade, e vai ter mais problema de dor. Aí ele vai para o fisioterapeuta. Ó. O fisioterapeuta faz o tratamento e volta para cá para o médico. $2.200. Quer economizar dinheiro? O Estado precisa? Precisa, a gente sabe disso. Então, vamos fazer outro caminho? Foi ao médico, foi no fisioterapeuta, que é o profissional de primeiro contato, o fisioterapeuta encontrou esse 5% algo grave, aí ele faz o caminho de ir ao médico, especialista, de pedir um exame, e aí volta. Isso aqui custa $900. Isso nos países de primeiro mundo já se faz. Tá? Na Austrália, na Escócia, em países sérios que a gente olha para a ciência em primeiro lugar, a artrodese, que é aquela cirurgia de fusão para problemas de dor nas costas, foi proibido, o Estado não paga mais. Os convênios médicos não pagam mais. Se a pessoa quiser pagar, ele paga do bolso. Nossa, mas que Estado ruim. Não, olha o que aconteceu. Por décadas, eles pagaram. Pagavam, mas o paciente continuava lá. Ele continuava na fila do médico, ele continuava tomando remédio, ele continuava pedindo mais exames, ele continuava doente crônico. Esse é o grande problema. Nós precisamos tirar essas pessoas da dor crônica e não potencializá-las. Eu só reforço o problema dela. E, pelo contrário, eu preciso tirar o foco disso e falar que ele tem uma vida normal, que todo mundo tem esse tipo de problema. Tá? Então, por que no Brasil o tratamento da escoliose, e eu generalizo para problemas de coluna, não são utilizadas aí? O que são utilizados? Primeiro, RPG, Pilates, Stretch, Clap, Sorrie, Mesiere, são técnicas da fisioterapia. Todas elas sem comprovação científica.
para escoliose. Quando também a gente encontra coisas assim na internet, pessoas que colocam kinesiotape, que é aquela faixinha, que tem 74 estudos mostrando que não tem comprovação científica, mas o Neymar usa, é bom? Não, não tem nada. A ciência mostra que isso não funciona, não passa de placebo. Tá? Ventosa. Então, se a gente usa a ciência, a gente economiza dinheiro. Tá? O meu paciente melhora mais. Por que no Brasil os tratamentos conservadores não são baseados nas evidências científicas? O clínico, aquele que não lê estudo, fala assim, mas o meu paciente melhora. Tá? O seu paciente melhora, quando a gente fala da evidência, ele entra na série de casos. É a evidência mais baixa. Depois tem estudos clínicos autorizados e revisões sistemáticas. Eu estou falando no universo de 10 milhões de pessoas, uma pessoa melhorou. Isso não significa muita coisa. Eu preciso de estudos com uma população grande para eu comprovar as coisas. Tá? Hoje, o que a gente tem de evidência científica na escoliose é a maioria na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. Foi por isso que eu fui buscar essas formações lá fora, nesses 3 lugares. Então, por que tratar escoliose, né? Vamos lá. Tratar escoliose é importante, principalmente numa faixa etária. Se eu vou no pediatra, né, o pediatra, ele vai me falar assim, poxa, se uma criança não anda com 3 anos, ele vai ficar com uma pulgona atrás da orelha, ele vai falar, alguma coisa de errado tem nessa criança. Ou seja, a gente tem fases do desenvolvimento que a gente sabe, cada fase, o que aquela pessoa tem que fazer. Então, eu me atento em cada fase. Na escoliose, eu tenho a fase da adolescência. É nessa fase que eu tenho que me atentar. Né? Porque, olha o que acontece, esse gráfico mostra o quanto eu cresço por ano. Na fase dos 10 aos 14 anos nas meninas e dos 12 aos 16 anos nos meninos, eu tenho o estirão do crescimento. É aquele crescimento rápido. É aí que a escoliose piora. É aí que eu tenho que prevenir. E eu falo para vocês, olha que alarmante é esse gráfico. Se eu pego um adolescente que tem 10 anos e 30 graus, 30, 40 graus, ele tem 90% de chance de piorar. Esse gráfico é do Scoliose Research Society. Se eu tenho uma curva maior que 60 graus com 10 anos, dos 10 pacientes vão piorar de 10. Todos. Ou seja, eu preciso prevenir que ele piore. Então, eu preciso encontrá-lo antes dele ter uma curva muito alta, muito severa, muito grave, para ele não ter indicação da cirurgia. Tá? Então, tem uma relação direta com o quanto é grave aquele tratamento e o estirão, né? Quanto mais ele vai crescer. Quando eu pego pessoas, por que tratar escoliose? De novo, quando eu pego pessoas, adultos que têm escoliose, em um estudo que durou 40 anos, quando eles chegavam aos 20 ou 30 anos, eles tinham 3 vezes mais dor crônica do que quem não tinha escoliose. Aquele que não foi tratado, ele teve uma intensidade de dor severa 20 vezes mais. Olha como é importante um trabalho preventivo. Essa pessoa vai ser afastada do trabalho, vai ficar custando para o Estado. Quando eu pego estudos que acompanhou as mesmas pessoas por 20 anos, mesmo em curvas leves, quando eles chegavam aos 15 anos, eles faltavam mais das escolas, vai comprometer aí o conhecimento dessa pessoa. E quando eles chegavam aos 20 anos, eles faltavam mais do trabalho, por dor e incapacidade. Preciso tratá-los antes. Quando eu pego e falo das cirurgias, um estudo aqui, isso aqui é um recorte da Folha de São Paulo, mostra que a fila do SUS, ela é precária, ela é crítica na cirurgia. Eles operavam aí 6.500 pessoas todos os anos. Tá? Ele falava aqui que custava 35 mil cada cirurgia, mas eu vou mostrar que é bem mais. Quando eu falo uma revista científica chamada Coluna, de 2011, fala que a fila do SUS de espera pode chegar a 180 meses, uma média de 25 meses. Tá? E aí a conclusão do estudo é que, em função da morbidade da escoliose, quando não tratada, medidas de política pública devem ser implementadas.
Tá? Quando eu pego aqui um recorte também do G1, ele vai falar aqui, ó, que o material, eles estavam reclamando nessa reportagem do atraso dos materiais, e que só esses materiais cirúrgicos custaram 123 mil. Então, imagina se eu previno isso. Cada pessoa que faz cirurgia, aqui, ó, 123 mil, só de material, fora médico, fora anestesista, fora hospital, equipe, tá? Recuperação depois, o quanto que ele deixa de trabalhar. Olha, agora a gente começou a falar de dinheiro também, tá? E fora as dores e os transtornos que isso vai causar na vida do paciente, tá? Na vida desse paciente. Eu vou dar um dados para vocês, que nos Estados Unidos a gente tem cerca de 29 mil cirurgias todos os anos de reparo de escoliose. Aí você coloca 30 mil vezes 123, só de material, fora tudo. Quanto que isso não onera o Estado, tá? Quando eu falo depois, aquelas pessoas que operaram por dor e incapacidade, quando chega depois estudos de follow-up, que acompanharam os pacientes por depois de 5 anos ou 20 anos, as expectativas não são atendidas. Não há evidências conclusivas de que isso é bom para a melhora da função do paciente, para a autoimagem ou para a saúde do paciente. E existem altas taxas de recuperação. Alguns se falam de 5% em curto prazo. Você sabe que são taxas de 5% curto prazo? O paciente é um adolescente, ele chega bem, sadio, e ele tem complicações lá no ato cirúrgico, que podem ser óbitos, podem ser tetraplegia, paraplegia, parar o movimento, que é uma cirurgia séria na coluna, né? 5%. E a longo prazo pode chegar a 30%. E aí, reincidivas, ou seja, eu reoperar a coluna, 8% em 15 anos e pode chegar em 48% em 20 anos. Toda aquela dinheirama que a gente gastou antes, você vai gastar depois de 5 anos ou 20 anos. O Estado paga novamente, porque os planos de saúde hoje eles não querem cobrir esse tipo de cirurgia caríssimas. Tá? E aí, quando a gente pega revisões sistemáticas, que é o topo da pirâmide, os estudos melhores, essa é uma revisão da Cochrane, as conclusões que não há evidências suficientes que a cirurgia versus tratamento não cirúrgico é melhor, mesmo para pacientes com escoliose grave, que são aquelas acima de 50 graus, 45. Eu vou falar para vocês que a cirurgia ela é bonita esteticamente quando eu pego a radiografia, mas o movimento é muito perdido, né? Perde o movimento, a biomecânica, essa coluna nunca mais mexe, tá? Quando o paciente não chega com a coluna reta, mas ele continua torto. Esse é um caso de uma paciente que continuou torta, mesmo com a coluna reta, porque o cérebro dela ainda não entendeu que ela tem que ficar reta. Aí a gente tenta fazer um trabalho para realinhar. Claro que é muito mais difícil. Então, o que a gente tem de tratamento, né? Bem brevemente. Observação, fisioterapia, colete ou cirurgia. Quando usar, né? Se eu pegar o Scoliosis Research Society, que é uma sociedade basicamente médica, ela vai falar só 3 opções. Ela vai falar observação, coletes ou tratamento cirúrgico. Ela esquece dos exercícios, tá? Mas daí ela fala aqui, ó, que nos adultos a observação associada à fisioterapia são indicados para pacientes com sintomas leves e curvas não graves. O adulto não precisa mais. Eu preciso tratar lá dos adolescentes, quando eles ainda não pioraram. Tá? É um erro a gente pensar assim. Então, a gente segue essa sociedade, que é a SOSORT, é uma sociedade multiprofissional. Ela vai falar que até 10 graus, que não é escoliose ainda, né? Escoliose é só acima de 10 graus. Observação. De 10 a 25 graus, exercícios de fisioterapia, aqueles científicos. De 25 a 45 graus, o uso do colete ortopédico juntamente com os exercícios. E aí, curvas acima de 50 graus, quando o tratamento conservador não foi eficaz, o tratamento base, com exercícios bem feitos, testados pela ciência, coletes também, testados pela ciência, não funcionaram, aí sim a gente indica a cirurgia. Tá?
Então, o que é um programa de rastreamento escolar? Ele é importantíssimo numa faixa etária lá nas escolas de 10 a 14 das meninas e de 12 a 16 anos dos meninos. A gente precisa, vai nas escolas, faz um teste chamado de Addison, que é descer a coluna para baixo, flexionar a coluna, e a gente põe um instrumento, pode ser um celular que tem um aplicativo, ou um instrumento chamado escoliômetro. Ele me mostra quantos graus essa pessoa aqui, ó, essa gibosidade, ela tem, essa rotação. Tá? Quantos graus? Acima de 10 graus, de 7 graus, a gente pede uma radiografia. E aí a gente, seguindo, porque eu não vou pedir radiografia para todas as crianças do mundo, né, nas minhas escolas. Eu gasto muito dinheiro e tem muita radiação, que é prejudicial. Então, eu uso um instrumento que ele consegue separar quem tem escoliose de quem possivelmente tem escoliose de quem não tem escoliose, e aí sim eu peço uma radiografia. Tá? É esse o aparelhinho escoliômetro, infelizmente não vende no Brasil, só no Amazon, custa $34, mas tem um aplicativo, tá, no celular que é validado, que pode ser utilizado, custa R$12. Vamos lá. Então, o que é um programa de rastreamento? Qual que é a finalidade? Primeiro, detecção precoce da escoliose. Eu encontro elas antes delas terem indicação cirúrgica, lá no começo, tá? E defino o estágio da escoliose idiopática do adolescente. Eu faço uma profilaxia de deformidades severas. Eu previno que eles piorem muito lá na frente. Eu indico um tratamento precoce. Eu diminuo o número de cirurgias, igual eu economizo dinheiro, e economizo muitas incapacidades. Diminuição de implicações físicas e psicossociais. Eu previno que ela piore, que ela vai ficar com o corpo, com a estética muito ruim, tá? E, no final, eu diminuo o custo final do tratamento. É muito mais barato prevenir do que remediar, obviamente. Tá? E também é importante, aí, como eu citei, aquela pesquisa, que no final das contas eles deram um medicamento de cálcio, eles também, pesquisas para compreensão da etiologia e, consequentemente, intervenções nesses públicos-alvos. Tá? Então, se eu for falar da prevalência mundial, em Atenas é 4:1, 4 meninas para um menino. No Nordeste, na região central ainda da Grécia, encontrou 1,7%, 2:1. Em Oxford, no Reino Unido, quase o dobro, 2,5%. No sul da Noruega, 0,55%, mas também 4 meninas para um menino. Em Singapura, também perto de 4 meninas para um menino. Em Tóquio, 11 meninas para um menino, 0,87%. No Brasil, a gente tem alguns estudos, mas eles não seguiam um padrão internacional. Tá? E no Rio de Janeiro encontraram uma prevalência de 1%, mas o COB era abaixo de 5%, que quer dizer que não é escoliose ainda. Em Indaiatuba, 1,8%. Em Presidente Prudente, 6,7%. Em Belo Horizonte, 4,8%. Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, 1,4%. Cuiabá, 2,2%. Em Goiânia, 4,3%. Ou seja, muito confusos os dados do Brasil. Tá? Ele tinha, em 2 estudos brasileiros, tinha uma alta prevalência aí de um desvio lateral, quando a gente avalia a postura. Mas algo importante é que as metodologias do estudo de rastreamento nacionais faltavam, né? Existia uma ausência dos padrões descritos nos consensos. Então, os dados epidemiológicos eram insuficientes no hemisfério sul, tá? Para a prevalência. E aí a gente fez esse estudo, que foi estimar a prevalência da escoliose idiopática no estado de São Paulo de 2012 a 2015, durou 4 anos essa pesquisa, só eram 3 pesquisadores, tá? A gente identificou os fatores demográficos, clínicos, relacionados ao estilo de vida e à postura, e também a gente queria saber, descrever a postura dessas pessoas com escoliose. Esse estudo foi aceito esse mês por uma das revistas mais importantes do mundo na área, chamada Spine. Vai ser publicado em breve, então o título é Prevalência da escoliose do adolescente no estado de São Paulo, no Brasil. Esse estudo, a gente avaliou 2.562 adolescentes no estado de São Paulo,
idade entre 10 e 14 anos, em Amparo, Pedreira e Mojimirim. A gente excluía as pessoas que tinham uma diferença de membro, porque a gente não queria saber a escoliose não idiopática, só as idiopáticas, e excluiu somente quem não conseguia fazer o teste. O resto, todo mundo a gente avaliou. A gente fazia aquele teste do escoliômetro, quem tinha 7 ou maior que 7, tá? Ele continuava a avaliação, que era pelo exame de foto, para a gente ver a postura, e o exame de imagem de radiografia, que a gente avaliava o ângulo de Cobb, tá? Que é o quanto que essa pessoa tinha de curva, e também o sinal de Risser, que é ainda o quanto que essa pessoa ainda vai crescer, tá? Porque tem uma relação direta, o tamanho da curva com o quanto ela ainda vai crescer. E para a gente saber aí o fator de progressão, quanto ela ainda tem de chance de piorar. Então, esse estudo a gente avaliou aqui, a maior prevalência, 60%, tinha uma curva parecida com aquela da foto, que era uma torácica direita e uma lombar à esquerda, e 40% tinha uma curva única, tóraco, lombar ou direita ou esquerda. A curva média era 20 graus. Gente, 20 graus ainda a indicação pelo consenso internacional de um tratamento conservador. Ou seja, quando eu vou até a escola, 2.562 adolescentes, eu encontro eles numa faixa etária ainda muito simples, que é só exercício. Eu não preciso gastar com colete e muito menos com cirurgia. Então, isso é uma grande importância de trabalhos nessa magnitude, para a gente mostrar que, quando eu identifico elas precocemente, a gente tem um baixo, o grau é pequeno e, consequentemente, o tratamento é conservador. Tá? Esse gráfico mostra que, só de ser do sexo feminino, ela tinha 4,7 vezes mais chance de ter escoliose do que de ser menino. Tá? O efeito Carter é aquele da genética, que tem mais chance. E na faixa etária de 13 a 14 anos, que é a faixa etária do público-alvo, ela tem 2,2 vezes mais chance de ter escoliose. Então, é encontrar naquela lacuna, naquelas pessoas, não preciso avaliar todo mundo, simplesmente os adolescentes. Tá? Tem uma relação aí com o estirão de crescimento e as idades e sexos. Então, por que é importante o agravo da saúde versus problemas de saúde pública? De fato, a magnitude da doença é pequena. Eu não tenho uma prevalência muito grande. Vocês vão ver que nesse estudo, 1,5% da população nós encontramos. É pequeno. Então, o número de contingentes, de fato, não justifica. Eu não posso pensar no programa de saúde pública porque tem muita gente. De fato, escoliose tem pouca gente, mas ela é baixa. Mas a transcendência, o custo social que isso vai agravar a população. Tá? Eles vão ter mais dor, mais comprometimento do nível de atividade física e mais problemas de coluna. Isso sim me justifica um programa de saúde pública. Outra coisa, a vulnerabilidade. Ou seja, se eu intervir com programas de exercício, as intervenções precoces minimizam os comprometimentos funcionais e reduzem a progressão. Ou seja, eu controlo a doença com adoções de medidas apropriadas. Ou seja, exercício previne aumento da curva, que previne a cirurgia, que previne o custo disso e as incapacidades. Esses dois termos aqui, esses dois problemas, de fato, eles me justificam muito mais do que eu falar só que é muita gente. Apesar de, quando a gente falar em 10,5 milhões de pessoas do mundo, é bastante. Né? Então, vamos lá. Na postura, a gente avaliou por foto e a gente encontrou uma associação aí direta do ombro. Tá? A gente publicou nessa importante revista também internacional, chamada Journal of Manipulative and Physiotherapy. O que ele diz? Em 2017, o ano passado, a gente encontrou uma relação direta uma associação direta entre a escoliose e o nivelamento do ombro. Ou seja, você encontrou
uma pessoa, um adolescente com o ombro torto, um ombro mais baixo que o outro, vai investigar, pede para fazer aquele teste de flexão, vê se tem aquela gibosidade, porque isso está relacionado diretamente com a escoliose. Então, um ombro mais torto tem uma relação direta com a escoliose. Implicações clínicas do nosso estudo: detecção precoce das curvas escolióticas antes nessa parte óssea imatura e um potencial progressão. Orientação de um tratamento conservador mais adequado, evitando a cirurgia. Conhecimento aí de alterações posturais, ou seja, o ombro está relacionado diretamente à escoliose. Conclusão: a gente encontrou uma prevalência parecida com a literatura, de 1,5%, 4 meninas para 1 menino, na idade mais próxima de 13 a 14 anos. Tá? E o nivelamento do ombro está associado diretamente com a escoliose. Para prevenir a radiação, no Brasil tem somente uma máquina dessa, custa R$ 1.400 um exame, chama EOS. Você também, ele tem 80% menos de radiação e pode mostrar a coluna desse jeito, mas ainda é caro para o nosso estado, né? Só tem uma máquina dessa no Fleury. A gente também tem coletes ortopédicos, tá? Olha como eram feitos os coletes ortopédicos são feitos no Brasil, com gesso, moldando o paciente, e como é feito no mundo, com scanner, com impressora 3D, com CAD/CAM. Então, a chance de um colete feito com uma tecnologia muito maior e com conhecimento muito maior de dar certo é muito maior do que essa aqui no Brasil. Tá? No Brasil, os médicos indicam 2 tipos de colete, Milwaukee e Boston. Tá? Esses 2 tipos de colete. Quando eu pego o estudo de Boston, que é um colete de 1945, um estudo com 1.000 pessoas, mais de 22% foram para a cirurgia. Quase 1/4, ou seja, é muito ruim. Né? O de Boston, ele foi feito para uma paciente que tinha uma curva só baixa, lombar, e ela não quis usar o colete até o pescoço. E aí um estudo com 300 pacientes teve uma chance foi bem melhor, somente 12% foram fazer a cirurgia. Tá? No mundo a gente tem tudo isso de colete, eu não vou falar isso hoje aqui, mas aí os melhores coletes são os coletes tridimensionais, os que têm mais evidência científica, feitos naquela máquina. Então é o colete de Rigo-Chanot e o colete de Sforenzo são os coletes com maior evidência científica. Tá? Que são esses aqui. Colete tridimensional, olha lá, como ele mostra a coluna de diversas maneiras, ele roda nos 3 planos e ele teve uma melhora muito maior do COB, e esse de Sforenzo também. Ele foi 80% dos pacientes melhoraram e nenhum piorou. Tá? Vamos falar um pouquinho dos exercícios científicos. Se eu for pegar os exercícios científicos aí do adolescente em 2013, que é essa revisão sistemática, 2 estudos, 154 pacientes, não é um paciente, mostrou aí que até então tinha evidência de baixa qualidade, mas essa revisão aqui ela era de alta qualidade, ela recomendava o uso de exercícios específicos para escoliose. Tá? Um estudo de baixa qualidade mostrou que exercícios são mais efetivos do que eletroestimulação, que é aquele choquinho, do que tração, do que correção postural para regredir a escoliose. Hoje a gente já tem revisões aí mais atualizadas, esse estudo é agora de 2018. Foram avaliados 68 estudos, 25 com coletes, 12 com exercício específico, 2 com tratamento conservador, exercício específico durante o uso de colete, atividade física geral, natação, yoga, essas coisas, e de avaliação. E aí mostrou que já tem estudos com nível de evidência aí, 2 para órtese e 1 para exercício nível 1 e nível 2, e 39 estudos aí alcançaram força de nível 2 para colete, fisioterapia e de avaliação. Então, que nos últimos 5 anos, as evidências de alta qualidade começaram a surgir, tanto para órtese quanto para exercício específico, mas que ainda falta uma padronização entre as pesquisas dessa conclusão. Tá? Então, já temos evidência nível 1 para
exercícios científicos, 6 ensaios clínicos randomizados aí em diferentes partes do mundo, mas tem mais de 50 estudos aí falando dessas 7 técnicas. Tá? Qual que é o objetivo principal? O paciente precisa fazer a sua correção sozinho, ele precisa entender como está o corpo dele e se corrigir. Tá? É importante aí para os exercícios, correções ativas para evitar cirurgia, o treinamento postural para evitar desacelerar a progressão, informar o paciente em qualquer tomada de decisão, ensinar um programa de exercício para casa, então todo dia ele vai precisar fazer exercício em casa, apoio de autoajuda e prevenção aí, estratégias da dor. Então são essas as 7 escolas que têm comprovação científica, o método Schott, alemão, tá? É o método CIAS na Itália e o método de Escola de Barcelona de Fisioterapia para Escoliose é o Schott BSPTS, que é do Rigo. Dobomed da Polônia, SideShift da Grã-Bretanha, Lyon da França e a terapia individual funcional. As que estão em vermelho são as que têm nível 1 de evidências, que eu fiz a formação. Então, são essas 7 escolas, que eu já falei anteriormente. Tá? Então, qual é o princípio do tratamento da escoliose baseada em evidências? É quebrar o ciclo de Stokes, que é, eu tenho alguma coisa que me faz entortar a coluna. Se eu tenho alguma coisa que faz entortar, eu vou tendo cargas assimétricas. Esse adolescente vai crescendo mais torto, igual uma torre de Pisa, você colocar um andar, mais um andar na torre de Pisa, ele entorta mais, entorta mais. Então, o crescimento é errado e, consequentemente, vai ter degenerações aqui na coluna, e isso vai acunhar a vértebra, ela vai ficando mais deformada e vai aumentando cada vez mais a curva. Esse é um ciclo que não acaba nunca mais. O trabalho é fazer uma correção durante o dia a dia, lá no cérebro, pensando no cérebro, em deixar a coluna reta, para quebrar aquele ciclo. Ou seja, é aprendizado motor, é igual andar de bicicleta. Aprendeu a andar de bicicleta, mesmo a senhorinha aqui nunca mais esquece. Tá? Então, o que a gente faz? Tem uma pessoa com uma escoliose gravíssima, ela tinha 30 graus, o médico não mandou não fazer nada, foi para 60, aí ela já tem indicação cirurgia, está tentando fugir dela, tanto com exercício quanto colete. Então, ela fica na posição que ela está relaxada, e aí ela vai se corrigindo de forma autônoma, sozinha. A ideia é o cérebro dela começar a entender que a coluna não é torta e a coluna deve ficar reta. Os músculos começam a acordar, começam a trabalhar de forma involuntária. Então, eu vou falando para ela se corrigir, passo a passo, de forma tridimensional, e ela vai se corrigindo, vai tentando ficar cada vez mais reta. A hora que ela relaxa, ela ainda volta para aquela posição. Olha lá, relaxou. Aí, depois de um tempo, ela já não senta mais daquele jeito, e para ela chegar naquela correção é muito mais rápido, porque ela já está muito mais ciente do que ela precisa fazer. Tá? Então, o automatismo da posição, da autocorreção, já é muito mais fácil. Olha lá, com muito menos força, com muito menos trabalho, ela faz aquela correção. E já tem estudos que mostram aí, né, que quando faz a correção, a coluna fica mais reta. Só que daí o trabalho é fazer isso durar. Né? Isso aqui a gente também fez, o pessoal relaxado, e pediu uma radiografia, na mesma hora pediu para ela fazer a correção e tirou uma nova radiografia. Que é mais ou menos isso. Quando a pessoa está torta, relaxada, ela está aqui. Quando ela está reta, ela está aqui. Certo? Foto 1, foto 1, foto 2, foto 2. Mais ou menos isso. Tá? Quando tirar uma radiografia aqui, ela está mais reta. Tira uma radiografia aqui, ela está mais torta. Tá? Então, já foi provado, esse é um estudo clínico randomizado de 2014, que chama que a autocorreção e orientação do paciente pode melhorar a curvatura, reduzir a progressão e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Eles pegaram 55 pacientes em cada grupo, ou seja, 110 pacientes, não é um paciente, e eles fizeram um grupo
aquela autocorreção e coisas do dia a dia, sentar e levantar, andar, carregar peso, subir e descer escada, coisas nesse sentido, versus a fisioterapia comum, pilates, qualquer coisa que você queira chamar, que é mobilização de coluna, fortalecimento dos músculos da coluna, alongamento, equilíbrio e caminhada. Tá? Fisioterapia comum. E ele mostrou que, quando eles fizeram, depois de 6 meses o tratamento, quem fez aquele tratamento da correção e atividades do dia a dia, que treinou o cérebro, melhorou de 19 graus para 14 graus, diminuiu mais de 5 graus. E quem fez o exercício lá do dia a dia, da fisioterapia, de 19 foi para 21 graus, piorou um pouco. Mas depois de um tempo, ou seja, mais 6 meses sem tratamento, que a gente chama de follow-up, né, o tratamento que tratou o cérebro do paciente, que fez a correção, ele continuou bem. E o paciente que só fortaleceu o músculo foi piorando ainda mais, foi para 22 graus. Tá? Então, esse estudo sugere que a gente deve colocar essa autocorreção do dia a dia, que pode melhorar, diminuir a progressão e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Tá? Então, o trabalho deve ser em todos os sistemas, é isso que a gente faz. Esse é o paciente mais novinho, Felipe, de 3 anos, e a gente ensina o corpo dele a trabalhar sozinho. Claro que tem que fazer uma coisa lúdica, que eu brinco com ele, voa super-homem, voa super-homem, voa super-homem, para ele começar a fazer o tratamento, mas o objetivo é que os músculos dele começam a trabalhar de forma involuntária. Ele tem uma escoliose idiopática infantil. Tá? Começou a ficar fácil, eu treino o cérebro do paciente. Ela vai fazer a correção e vai fazer um monte de coisa. Se equilibrar num pé só, jogar bolinha. Ou seja, eu estou distraindo o cérebro do paciente para que aquela correção vire automática. Tá? Eu vou ensinar o paciente, quando ficar fácil, a fazer agachamento em cima de equilíbrio, para dificultar ainda mais a vida dele, e aquela correção ser mais automática ainda. Eu vou ensinar marcha para o meu paciente, vou ensinar ele a andar, isso. Eu vou fazer a marcha, que é algo reflexo, só que ele vai andar com a coluna reta. E o cérebro dele vai começar a entender e mandar a informação que o reto é reto. Tá? Ele vai dar um passo enquanto ele mantém a coluna reta. Olha lá, ele vai se corrigir, ele vai se corrigir, ele vai se corrigir. Tá? Começou a ficar fácil, olha como é mais dinâmico o trabalho, é mais ativo. Vai jogar bola, distraindo ainda mais, coisas que ela faz no dia a dia. Andar em cima de discos de equilíbrio, tudo isso mantendo a coluna. E também exercícios dentro do colete. Tá? Aqui alguns casos clínicos, né? Paciente com 10 anos, depois de 6 meses, piorou de 16 para 33 graus. E daí, quando a gente faz um trabalho aí por 1 ano, fisioterapia, aqui as 2 primeiras fotos só fisioterapia, depois fisioterapia mais colete, ela melhorou aí 8 graus. Tá? Ou seja, tinha tudo para piorar naquele gráfico, 90% de chance de piorar, e ela melhorou. Então, é ganhar de goleada o jogo. Essa é uma outra paciente também, fisioterapia só aqui, depois fisioterapia mais colete, melhorou também mais de 8, acho que foram 8 ou 9 graus. Essa é uma paciente que só melhorou 4 graus. Daí você vai falar assim, nossa, mas 4 graus é pouco. Alguns médicos vão falar que isso é erro padrão, só diferença de medida. Mas olha como ela está mais alinhada, tanto na foto. Hoje ela tem mais força, mais mobilidade. Então, tem outros ganhos que não só o ganho radiográfico, além dos 4 graus. Tá? Esse é um paciente que também tratou por 1 ano, de 30 para 24, de 40 para 33. Essa é uma paciente que fez um tratamento semanal por 4 semanas, é adulta, e ela melhorou de 34 para 30 graus. Essa também é uma paciente adulta, 8 meses de tratamento, de 30 graus foi para 23, ou seja, 7 graus na curva de cima, e de 36 para 19 graus, ela teve também aqui mais de 10 graus também de melhora. E olha só que interessante, se você pega essa linha central aqui, tá? Como a curva ficou mais linear, ou seja, ela vive muito bem com curvas mais leves. Tá? Essa é uma paciente que também teve 3 indicações cirúrgicas, ela tem 53 graus, e aí já ela passou para a parte de baixo da tabela, já está
com indicação, a gente já está tentando fugir da indicação de 53 para 47, 36 para 32. Somar aqui dá mais de 10 graus. Tá? Então, assim, como que eu vejo o tratamento da escoliose, né, na verdade, a fisioterapia, né, como eu vejo ela sem evidência científica no tratamento da escoliose? Eu vejo assim, é o 7-1. Ou seja, o 7-1 ficou lá atrás. A gente precisa olhar para o 7-1 com medo, e quando a gente for procurar algum tratamento para qualquer coisa, a gente precisa olhar para o 7-1 e falar assim, se alguém já pesquisou alguma coisa e aquilo é bom para mim, isso vale para as nossas medicações, dos nossos filhos, isso vale para tudo. Né? Se eu for pegar um exemplo da homeopatia, que não tem evidência científica nenhuma, é só placebo, nos Estados Unidos é proibido o vender homeopatia sem estar escrito, esse medicamento não funciona. Só que no Brasil a gente continua dando para os nossos filhos. Isso é um absurdo com o ponto de vista da saúde. Tá? A gente tem que olhar para o 7-1 com medo, que aquilo pode fazer mal para o meu filho. Eu preciso pegar o que tem de melhor hoje na literatura, o que tem de melhor para os tratamentos, e olhar para ele. E começar a pensar que a gente pode contar uma nova história para esses pacientes. Quem sabe, rumo ao hexa. Né? Então, a gente precisa olhar para o passado com medo. Então, as técnicas que não têm evidência, beleza, elas foram importantes por um tempo, mas já foi. Eu olho para ela, não, se provou muito bom, se não provou, muito bom também, só que eu deixo de usar. E eu vou começar a usar o que a ciência me diz. A população precisa saber o que, de fato, é bom para a gente, porque os nossos pacientes vão ter mais chance de melhorar, porque já foi testado. Agora, dar um tiro no escuro, eu acho uma coisa realmente muito perigosa. Tá? Então, para fechar, como aí deveria ser tratada a escoliose no Brasil? Primeiro, programas de saúde pública, né? Uma intervenção nas escolas, detectar precocemente. A gente fez com 2.562 adolescentes, encontrou a curvatura pequena. Então, ou seja, um tratamento ainda preventivo. Ou também o pediatra do posto de saúde, ele pode fazer esse teste quando encontrar um adolescente de 10 a 14 anos nas meninas e de 12 a 16 anos nos meninos. O pediatra já é pago pelo Estado, não onera mais nada. Ou seja, tá? Se encontrasse esses dois aqui, esses dois times encontrarem, vai fazer uma radiografia. Fez a radiografia, estamos aqui de volta com o mesmo problema. O que a gente faz agora? Né? Manda para uma equipe pronta, uma equipe multidisciplinar que saiba tratar a escoliose. Então, vão ter nutricionistas pensando no cálcio, na vitamina D, vão ter psicólogos nos aspectos emocionais, vão ter aí fisioterapeuta com aqueles exercícios científicos que foram testados e comprovados, vão ter ortesistas com coletes tridimensionais, não aquele colete do Milwaukee, que está no passado, que é o 7-1. E aí, os que deram errado, médicos ótimos, treinados, que saibam fazer boas cirurgias, com o mínimo possível de complicações. Né? A gente também precisa de bons cirurgiões, mas dentro de um time. Não dá para operar gente que não precisa, porque vai faltar gente que precisa, lá no SUS, a fila é de 6 anos. Tá? Então, esse é o meu recado. Essas curvas é um caminho longo e desafiador. Eu estou tentando fazer aí um trabalho árduo de tentar empurrar essa coluna e deixar ela cada vez mais reta. Tá? Esse mês, então, com muita felicidade, o Escoliose Brasil, escoliosebrasil.com.br, está fazendo uma campanha linda de conscientização nacional, juntamente com Campinas. Então, a gente teve aqui diversas pessoas nos ajudando. Então, o Anderson de Rize, um ator da Globo, Babado Novo, a Mari, o Xuxa Scherer, que é o nadador, o Dedé do Cruzeiro, a Bárbara Seixas, que é medalhista olímpica de vôlei de praia, o piloto da Stock Car, o Max Wilson, o time de basquete do Veracruz,
Os times também, tanto do Guarani quanto da Ponte Preta, aqui de Campinas, nos ajudando. Então, os esportistas da cidade também abraçaram as causas. E os profissionais. Sou eu aqui na Torre do Castelo, então, com muita felicidade, está verde, em prol da campanha, juntamente aqui com a Câmara dos Vereadores, a Sanasa. Esse é o meu time lá, Ariane Schmidt, que também é lá do Instituto REAB, e o Igor, que eles também fizeram muito em prol do Escoliose Brasil. Essa é a Patrícia Penha, que eu devo agradecer, juntamente com a Bárbara Carvalho. As duas, fomos nós três que fizemos esse árduo trabalho de rastreamento escolar, tá? Aqui no estado de São Paulo. Vários médicos também, o doutor Alexandre. E aqui alguns pacientes que também nos ajudaram, tá? Medalhistas, né, pessoal, mostrando que dá para ser competidora de ginasta, de jiu-jitsu. Ela tem mais de 50 medalhas e ela tem 50 graus, a Tati Uemura, tá? Então, ou seja, ela diz que do mesmo jeito que alguém usa óculos e o tratamento dele para enxergar usar óculos, o dela é exercício para ela continuar ativa no tatame, tá? Essas duas pessoas, a Jennifer e a Gabi, elas têm um blog, elas passaram pela cirurgia e elas mostram aí um outro lado, tentando ajudar as pessoas com informação, tá? Então, elas são lá do Rio Grande do Sul. Então, mais gente. Então, a gente teve um vídeo por dia, mais de 30 vídeos nesse mês, das pessoas nos ajudando nessa campanha. E, deixando um recado para vocês, esses menininhos, eu tenho escoliose. Eles são da escoliose infantil. Olha lá, eu tenho escoliose. Então, a escoliose também atinge os menininhos, as crianças. Olha lá, eu tenho escoliose, escrito aqui. Essa é a escoliose infantil. A minha irmã tem escoliose, eu tenho escoliose. Então, também atinge os pequenininhos. Então, a gente tem que nos atentar, porque muita gente precisa aí de um tratamento bem feito. Olha lá, minha irmã tem escoliose, a minha bebê tem escoliose. E aí, muita gente aí em prol da nossa campanha. Eu queria deixar os meus contatos aqui para vocês e agradeço, estou aberto para perguntas. Agradeço aí o 2º ano consecutivo estar aqui. De fato, com muita felicidade que eu visto essa camisa, porque, de fato, eu acredito que dá para mudar o que está acontecendo no Brasil, como já acontece no mundo, né? Então, muito obrigado aí pela presença de todos vocês aqui, e o pessoal que está em casa também assistindo. Alguém? Uma vez eu fui ortopedista e com relato de dores nas costas também, né? Ele comentou que, eu não sei se agora vai bater ou não querendo questionar nada, ele contou que boa parte da escoliose tem origem congênita no parto, né? Mas 90% falou que dificilmente não seja parto, ou a não ser que o cara, sei lá, sofreu um acidente, daí uma colisão muito grande e entortou a coluna. Não sei se isso tem cabimento ou não. Então, a escoliose congênita, ela entra naquela parte de não idiopática, corresponde a 20%. 80% é essa idiopática. A gente não sabe a causa. Então, em 80% dos casos, a gente não sabe de onde vem. Que pode ser genético, pode ser da contração muscular, hormonal. Tem algumas teorias, não dá para afirmar, mas a congênita, que é um problema lá no nascimento, que são aquelas malformações vertebrais, elas acontecem 20% dos casos em todos aqueles tipos. Diferença de membro, muscular, neurológico, entre 20%. Então, não são todos, não. A grande maioria, 80%, a gente não sabe identificar. Então, eu vi que você comentou que dá para você fazer atestar ela pelo desnível do ombro, né? Tem alguma relação, além do ombro, sei lá, eu vi a bacia, você mostrando a bacia, ou então o jeito que a pessoa faz a pisada, o rapaz gastou o tênis de um jeito, pode ajudar a testar isso ou não? Olha, toda avaliação é importante, tá? Mas a única, naquele nosso estudo, o único
desnível que apareceu correlação direta com a escoliose foi a altura dos ombros. Então, em alguns casos, pode ter também a cintura, algumas pessoas observam, mas na nossa avaliação, por exemplo, a pelvis, a diferença de membro, o pé que você citou, a gente não encontrou essa relação, somente no ombro. Tá? Então, assim, falando em ciência, na grande maioria dos casos é o ombro que a gente tem que nos atentar, essa é a implicação clínica. Claro que em alguns casos acontece outras relações, e tem também a pelvis, tem também a cintura, tem também uma diferença nas pernas, mas a gente precisa se atentar caso a caso. Tá? Você comentou que é mais comum nas mulheres. Você até explicou por quê, mas para mim não ficou ainda muito claro. Aí eu queria entender isso daí. Hoje, o que tem de relação, o que a ciência, assim, na verdade, a gente acredita, né, a ciência tem mostrado, não dá para bater o martelo, porque a idiopática ainda é um desafio, tá? Mas tem um fator genético, uma teoria chama fenômeno Carter, na árvore genealógica, um monte de genes. Vamos supor, se eu tenho meu avô, meu tataravô, um monte de gente tem escoliose, aí eu, como menino, posso ter escoliose. A menina, só alguém lá na árvore genealógica, uma tataravó, se esse gene chegou nela, pode ser que seja ela. Isso seria uma explicação. Outra explicação é o estrogênio. Então, também o fator hormonal também pode estar relacionado. Mas são teorias, não dá para bater o martelo. Mas no mundo é uma relação de 4 meninas para um menino na grande maioria das vezes. Mais alguma? Que bom, sinal que tem bastante pergunta, que foi legal. Na verdade, eu queria elogiar o trabalho, porque eu sou formada em Educação Física e estou fazendo fisioterapia agora. Já fiz 3 pós-graduações. E a minha briga, lá em Itu, onde eu moro, é exatamente com essa relação em ter uma união, uma equipe trabalhando junto. Porque, por exemplo, eu recebo obesos, adolescentes obesos e com escoliose. Então, a gente tem que começar a trabalhar junto. Isso que eu acho que eu tenho seguido você e estou gostando dessa ligação. Porque não adianta a gente tratar só uma coisa, as coisas vêm bem unidas, né? E os ortopedistas, 90% nem exercícios fazem. Então, a minha briga é isso, eu vou lá na clínica, vou no consultório e falo, vamos conversar, por que você não deixa essa pessoa fazer exercício? Porque acho que as pessoas precisam dessa parte científica mesmo, você tem que ter. E a gente tem que estudar para ter argumento, para poder discutir com as pessoas, né? Então, parabéns, estou muito feliz de... Eu falei para meus amigos, eu vou lá porque eu quero escutar e acreditar que o que ele escreve é verdade. Parabéns. Que bom, fico bem contente mesmo, e eu acredito nisso. E quando a gente mostra, de fato, o que a ciência tem mostrado com relação à hipoatividade, e hoje, nessa minha aula, eu não quis só me atentar à escoliose, eu quis falar também um pouco sobre a dor nas costas em geral, porque eu sabia que vocês que estão aqui, né, que é a doença mais incapacitante do mundo, e a gente precisa se atentar também na parte da coluna, como um problema de saúde pública. Na verdade, o médico, às vezes, do posto de saúde, ele está indicando exame demais, aí vocês não têm dinheiro para isso, óbvio que não tem dinheiro, mas mais do que não tem dinheiro, não tem necessidade de mostrar. A partir do momento que eu mostro com a ciência de que o exame ele é dispensável, naquele caso, não tem relação, porque um bom exame clínico me mostra. Só que daí eu preciso ter tempo, disponibilidade e estar muito afim de avaliar o meu paciente com cuidado, que eu sei que é muito difícil no setor público, mas a gente precisa mudar isso. Eu tenho certeza que vai custar menos ter mais médico, mais fisioterapeuta, do que o tanto de exame que a gente está gastando. Tenho certeza absoluta. Bom dia. Eu queria só perguntar, porque quando eu era menor, na minha escola tinha esses programas de avaliação, e eu fui diagnosticado com escoliose quando eu era menor, fui procurar um médico, me receitaram a natação, e conforme eu fui crescendo, era muito pouco desvio. Então, eu ia em alguns médicos, falavam que eu tinha escoliose, mas que eu não precisava me preocupar, alguns falavam que eu nem tinha, e isso foi acabando passando, e eu estou me formando em educação física também. E uma vez eu conversando com um dos meus professores, ele me falou que esse exame de desvio postural podia ser só uma diferença de assimetria
de um lado do meu corpo ser mais hipertrofiado do que o outro. Então, quando fazer esse exame de desvio postural, poder ser isso. Então, eu queria saber, como ele perguntou, se tem mais alguma coisa que eu possa fazer, que eu vou me formar e vou dar aula em escola e pretendo ficar nessa faixa da educação infantil. Então, eu queria saber se tem algum outro exame que eu possa fazer, visual, para olhar para a pessoa e se eu souber se não interfere nessa questão de hipertrofia. Então, vamos lá, só repetindo, então, acho que é bem importante. A altura do ombro ela é um indicativo, ela é um sinal que tem relação, mas ela não é o único sinal. Então, eu vi isso no meu filho. Então, pensando no pessoal que está em casa, né? Eu vi isso no meu filho, um ombro bem diferente. Eu peço para fazer o teste de Adams, que é flexionar a coluna lá para baixo. E aí eu tenho um aplicativo no celular chamado escoliômetro, tá? Eu posso passar esse aplicativo ou comprar aquele aparelhinho que tem fora do país só no Amazon.com. Ele é um indicativo. Então, assim, eu vou potencializando minha avaliação. O ombro é um, esse teste é outro, com o aparelhinho deu mais que 7 é outro, aí que é um padrão ouro, quem me dá certeza de eu ter é a radiografia. Mas eu não vou fazer radiografia em todo mundo, na escola inteira, porque eu não quero expor eles à radiação, e isso custa também. Então, eu vou, de fato, fazendo uma cascata. Quando me dá indicativo de que pode ser a escoliose, eu mando fazer a radiografia. Então, eu vou fazer menos radiografias, mas quem me dá certeza absoluta é só a radiografia. Tá? E aí, quando eu faço a avaliação, chamado ângulo de Cobb, tem que dar um valor maior que 10 para ser escoliose. Tá? Mas que bom que na sua escola tinha. Eu sempre falo que antigamente tinha para flúor de dente, né? Passava todo mundo. E ninguém perguntava se eu quero ou não passar flúor no dente, né? Simplesmente chegava e fazia em todo mundo. Em Hong Kong, por exemplo, que eu tive a oportunidade de ir, é assim que funciona. Todo mundo na China, todo mundo da escola, 2 vezes por ano, faz o teste. E aí, porque eles pensam em dinheiro, economizar dinheiro. Claro que eles pensam na qualidade de vida das pessoas. Não estou dizendo que não. Obviamente, isso é o primeiro passo. Mas, no final das contas, um trabalho preventivo vai ser importante para todo mundo e onera menos o Estado. É sempre essa chama custo-efetividade. Se vale a pena eu gastar dinheiro, senão eu estou jogando dinheiro fora. E também não faz sentido. Foi? Mais alguma pergunta? Não? Então, queria agradecer vocês todos aqui, queria agradecer o público de casa por me acompanhar. Então, quem está nas redes sociais também, aí no Facebook, muito obrigado. E vamos juntos nessa causa aí, que eu tenho certeza que juntos nós somos muito mais fortes. Tá bom? Obrigado, um bom dia a todos. Bom, encerrada a palestra do fisioterapeuta Rodrigo Andrade, que é docente na PUC de São Paulo, entre outros títulos que ele tem, nós vamos fazer algumas perguntas só para encerrar, né? Porque a palestra foi bem explicativa e ela vai ficar disponível no YouTube da TV Câmara Campinas. Doutor Rodrigo, como é que os pais têm enfrentado, como é que eles têm encarado esse problema nos filhos? Eles têm prestado mais atenção? Com certeza, é importante, até o consenso nos direciona para esse caminho, né? Que precisa ter um acompanhamento, tanto dos pais, quanto dos profissionais e do paciente. Então, todo mundo tem que trabalhar como um time em prol dessa doença e, consequentemente, evitar aí essas maiores complicações. Então, de fato, os pais vestem a camisa e eu agradeço eles aí que estão também nos ajudando nessa campanha de conscientização. É algo muito importante aí, o envolvimento da família toda para evitar um problema maior lá na frente. Nesse envolvimento, os pais, professores, família, enfim, e até o adolescente, né, ele tem que prestar atenção em alguns sinais. E quais seriam esses sinais? Então, o primeiro sinal que eu já citei anteriormente é o desnivelamento do ombro. Então, o ombro está muito mais alto ou mais baixo que o outro. Um outro sinal é pedir para fazer aquele teste de levar a mão ao chão, com os joelhos retos, estendidos, levar a mão ao chão e ver se tem uma diferença entre os lados, né? Se tiver
um lado mais alto que o outro, isso é um bom indicativo da escoliose, então deve procurar um auxílio, fazer uma radiografia para ter certeza. É um grande sinal, ok? O teste do quadril, que é feito nos bebês recém-nascidos, ele pode ajudar também na prevenção? Não tem nenhuma relação. Não tem nenhuma relação. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada, viu? Parabéns pela palestra. Obrigado vocês aí por disponibilizar esse espaço para a gente poder falar com a população. Muito obrigada, doutor. Bom, nós encerramos por aqui a transmissão, então, dessa palestra. Lembrando que fechou o Junho Verde, né, que é o mês de conscientização sobre a escoliose, que atinge uma média de 3% da população mundial. E também lembrando que o presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, é autor de uma lei que criou a Semana Municipal de Conscientização da Escoliose, que é celebrada, que é lembrada agora em junho também, dentro do Junho Verde. E a palestra na íntegra, que foi bem explicativa, está disponível, fica disponível no YouTube da TV Câmara Campinas. Nós queremos agradecer a sua companhia. E também lembrando que esta palestra foi uma realização, foi uma iniciativa da Elecamp, que é a escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Campinas. Agradecemos a sua companhia. Continue com a programação da TV Câmara Campinas. Até a próxima. TV Câmara, Campinas.